Fala pessoal, sejam muito bem-vindos ao canal Abre Chaves. Eu sou o Pedro Matuque e neste vídeo eu gostaria de fazer um tutorial rápido sobre o Windows Forms. Bom, antes de mais nada, para realizar esse tutorial é necessário fazer o download do Visual Studio. Existe uma versão do Visual Studio gratuita à comunidade que pode ser encontrado diretamente na página do Visual Studio. A página do Visual Studio é www.visualstudio.com e nesse site é possível encontrar todas as ferramentas disponíveis para desenvolvimento de software da Microsoft. Então, logo aqui nos primeiros links, nós podemos encontrar todas as versões do Visual Studio e a que estamos utilizando é a Community 2017. Bom, retornando ao Visual Studio, para criar um projeto de Windows Forms, simplesmente vamos em File, New, Project. Lembre-se que na instalação do Visual Studio vão solicitar para que você escolha quais os pacotes que você deseja instalar juntamente com a ferramenta. O pacote .NET ele não vem de forma automática, é necessário escolhê-lo. Então prestem bem atenção no processo de instalação para escolher esse pacote, porque senão essas opções não aparecerão para você. Então veja bem, aqui na tela de novo projeto nós podemos escolher várias aplicações e aqui vamos trabalhar a Windows Forms Apps. Logo abaixo nós colocamos um nome para esse projeto, então vou colocar o Windows Forms App. Ok. Bom, a primeira tela que nos aparece já é um form, ou seja, nesta tela nós já conseguimos construir como será o nosso software, como será nosso aplicativo. Veja aqui do lado esquerdo, caso não aparecer essa tela para vocês, ela aparecerá aqui bem escondido do lado esquerdo na ideia do Visual Studio, chamada Toolbox. Provavelmente ela ficará desta forma. E assim você pode clicar em Toolbox e pinar o Toolbox, né? Ou desabilitar o Auto Hide, que seja auto esconder. Então quando fixamos a barra na tela é mais fácil para navegar e escolher as ferramentas. Conforme um editor de imagens ou que seja um Paintbrush, por exemplo, nós podemos alterar as dimensões desse form e manipulá-lo de maneira extremamente intuitiva e visual. Aqui do lado esquerdo, na caixinha, no menu de Toolbox, nós temos vários elementos para que possamos inserir dentro do form e assim construir nossa janela. Aqui vai alguns elementos mais utilizados dentro da categoria Common Controls. Então, por exemplo, nós temos botões. Quando selecionamos um elemento, clicamos no elemento e arrastamos para cima do form, veja que ele começa a nos colocar guias de dimensão e margens laterais do form. E assim conseguimos posicionar os elementos de maneira mais intuitiva e fácil. Então aqui, mais uma vez, podemos alterar as dimensões dos elementos, né, de forma vertical e horizontal, certo? Bom, vamos colocar mais alguns elementos aqui apenas para manipulá-los posteriormente. Aqui nós podemos colocar uma label. Uma label seria simplesmente um texto, né, um menu, um título. Bom, nós temos também text box, né? Text box é uma caixa de texto onde nós temos, quando aparece essa setinha no canto superior direito, nós podemos selecionar como multiline, ou seja, quando essa opção não está selecionada, veja que nós só podemos alterar a dimensão horizontal do elemento. Quando selecionamos multiline, nós podemos alterar verticalmente. Então, isso quer dizer que quando nós temos um texto um pouco maior, nós precisamos alterar essa opção para que todo esse texto caiba no text box. Outro elemento, o numeric up down, que seria simplesmente aumentar a quantidade de elementos, né, de maneira mais intuitiva, através das setinhas para cima e para baixo. Nós temos o Daytime Picker. Daytime Picker também selecionar datas. Nós temos um Combo Box. Combo Box também um elemento muito utilizado, onde nós podemos colocar uma lista de elementos e selecioná-los, né?
Vamos ver checkbox, que é outro elemento. Checkbox muito utilizado. Vamos ver radio button também. A diferença entre o checkbox e o radio button geralmente é que o checkbox ele funciona como uma flag que pode ser ativada ou desativada, e o radio button ele também funciona como uma flag. No entanto, a diferença está no conjunto de radio buttons. Geralmente, entre mais de um radio button, você seleciona apenas um. Então você pode alterar entre um conjunto de radio buttons, mas apenas selecionando um radio button. O checkbox, intuitivamente, ele funciona como você ativar ou desativar uma opção. E aí você pode ativar ou desativar várias opções, né? E não necessariamente mantendo um. Bom, e aqui nós temos uma série de outros elementos que nós podemos selecionar aqui através de outros itens. Se nós minimizarmos as categorias e selecionar o All Windows Forms, nós vamos ver que existem vários elementos para construir uma tela. E aí, conforme for a necessidade, a estrutura e a arquitetura do nosso aplicativo, nós utilizamos esses elementos da maneira que for mais plausível. E claro, sempre prezando por uma interface gráfica fácil de ser utilizada, intuitiva, por requisitos seguindo não só a interface de usuário, mas também a experiência do usuário. Isso é extremamente importante para construir um software limpo e de boa qualidade, que seja legal de se utilizar e etc. Bom, agora vem a segunda parte de utilização desses elementos. Quando nós selecionamos uns elementos e colocamos ele no form, existe uma série de propriedades que podemos manipular agora aqui no canto inferior direito da nossa IDE, que se chamam obviamente propriedades, como eu disse. E aqui tem desde o nome do elemento até propriedades relacionadas à cor, à dimensão, elementos estéticos e elementos de funcionamento. Para entender um pouco mais sobre cada elemento do Windows Forms, é sempre importante nós recorrermos à documentação oficial da Microsoft, ou seja, o MSDN. O MSDN nos dá todos os detalhes sobre todos os elementos e todas as classes pertencentes ao .NET, inclusive as classes relacionadas à interface, né? E aqui nós podemos ver que tem todas as propriedades, as descrições. Caso nós quisermos desempenhar alguma atividade e nós não sabemos como, é sempre importante acessar a documentação oficial e assim procurar por palavras-chave ou fazer uma leitura, né? Uma leitura sobre os métodos, o que é possível ser realizado utilizando esse elemento, certo? E isso para todos os elementos pertencentes ao Windows Forms. Caso vocês tenham dificuldade para encontrar, simplesmente busque no Google, por exemplo, MSDN Combo Box. Por exemplo, vamos ver sobre outros elementos, né? E aí nós temos aqui Combo Box Class ou Combo Box Windows do MSDN. Vamos acessar o primeiro elemento aqui, que é a respeito da classe. E aqui, mais uma vez, nós temos todas as propriedades do elemento, né? São muitas. Cada elemento é possível realizar uma série de atividades com eles. E além das propriedades, retornando agora ao Visual Studio, vamos voltar ao Combo Box aqui. Além das propriedades, né, que podemos acessar aqui, que ele tem bem pequeno aqui, ele tem uma chave de fenda. E essa chave de fenda você vai encontrar em outras oportunidades quando se diz respeito a propriedades. Lembre-se que o .NET, né, o C# permite com que você encapsule campos utilizando as propriedades. E aqui o conceito é praticamente o mesmo. Podemos entender, podemos olhar pela perspectiva de que existem atributos por trás de cada propriedade disponível para esses elementos de interface. E, juntamente com os elementos de interface, nós temos também os eventos. E esses eventos nada mais são do que as ações que podemos executar quando se trata de elementos de interface. Por exemplo, quando temos um botão, nós clicamos nesse botão. E aí, quando clicamos nesse botão, qual atividade ele vai desempenhar?
E por exemplo, aqui nós temos uma série de eventos que diz respeito ao que esse botão pode fazer quando, né, desempenhamos alguma atividade. Então tem desde clique, que é um simples clique no botão, que acredito ser que a atividade que as pessoas fazem com mais frequência, né, em relação ao botão. Mas tem, por exemplo, alterar a cor de fundo, alterar o tamanho. Nós temos, por exemplo, quando arrastamos um elemento, então drag drop, drag enter, drag leave e assim por diante. Tem uma série de eventos que podem ser utilizados, e mais uma vez, né, podemos recorrer à documentação oficial, certo? E a documentação oficial também traz toda a descrição dos eventos que podem ser utilizados junto com esse elemento de interface. Bom, por exemplo, existem outros elementos de interface que nós podemos utilizar através da programação. Um deles é o Message Box. Vamos simplesmente, para fechar esse tutorial, através do evento de clique, nós vamos exibir uma mensagem, uma janela com uma mensagem bem simples. Veja que alguns elementos de interface, quando nós executamos 2 cliques, quando nós damos 2 cliques em cima do form, ele cria um método para implementarmos a ação que esse método vai fazer. No caso de um botão, quando damos 2 cliques em um botão, ele nos cria um método, que esse método na verdade é um evento, para o que pode ser feito através do clique. Então vamos lá, simplesmente quando clicarmos, vamos exibir uma mensagem, uma janela, né? Uma simples mensagem. Clicamos no botão. E assim, quando executamos um form, simplesmente com start, assim como executamos qualquer aplicativo no Visual Studio, nós temos aqui toda a interface que criamos. Quando clicamos no botão, ele nos mostra a janelinha com a mensagem, certo? Esse é só um tutorial básico para entender os primeiros conceitos de interface com Windows Forms. E nos próximos tutoriais vamos tentar desenvolver um app um pouco mais complexo, com funcionalidades, e assim entendemos com um pouco mais a fundo como funciona o próprio Windows Forms, ok? Um abraço a todos, obrigado.